Tá ok, pessoal. Agora, nós vamos, então, conforme combinado, como deu esse probleminha inicial, eu achei que eu estava sozinho na sala, para quem entrou agora, e reiniciei e deu certo. Então, como eu já coloquei um link de uma aula que eu já tinha gravado sobre o mesmo tema, eu vou deixar aqui para você assistir. Eu só vou fazer uma introdução agora aqui, e aí depois vocês estão liberados para assistir, daqui uns 15 minutos. O que eu ia dizer para vocês, que tudo certo, tá. Vocês estão vendo que tem uma legenda aí ou não? Eu não tô vendo. Para mim também não. Ah, não aparece a legenda. Tá. Então eu vou pedir um favor para vocês. No Meet de vocês, tem os três pontinhos também, bem embaixo. Sim, aham. Tá. Clica aí, por favor. Ok. Agora vai lá no meio da janela que abriu, clica em legendas. E coloca ativar português, para ver se vai dar certo. Agora sim. Tá. Agora, o que eu estou falando, tu está vendo aí escrito também? Sim. 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 Aham. Tá, então tá ótimo. A semana que vem, pessoal, nós temos o nosso evento, o Seminário de Criminologia, segunda e terça. Vou estar divulgando de novo nas redes sociais, minha e da Ubra. E vocês já podem ir lá no ubra.br/live e fazer a inscrição, Seminário de Criminologia. Aí, na segunda e terça. Na terça, se não estou equivocado, vai ter um palestrante que é espanhol, e aí vocês vão ter que fazer isso que a gente fez agora. Mas aí eu vou explicar na hora para todos. Deixa eu tirar aqui a legenda. Não deu certo. Tá ok. Bom, então semana que vem, segunda e terça, todos vocês irão assistir o evento. Tem que fazer a inscrição no ubra.br/live. Bom, pessoal, hoje a nossa aula, que vai ficar, já está lá o link gravado, é sobre a história do direito penal. Nós tivemos alguns períodos na história do direito penal. O primeiro deles, a vingança divina, que foi considerado, né, denominado de vingança divina, que era uma época em que existiam as tribos, não existiam estados, existiam tribos isoladas, e ocorriam quando um sujeito de uma tribo entrava em atrito contra outra tribo, ocorriam guerras entre as tribos. Elas acabavam, inclusive, uma dizimando a outra, né? Na realidade, isso aí que eu acabei de falar para vocês é o segundo ponto, vingança privada. A vingança privada era assim: as tribos se dizimavam porque um integrante da tribo cometia alguma infração perante integrantes da outra tribo. E quando a infração era dentro da própria tribo, a punição era o degredo, ou seja, esse sujeito era retirado da tribo, isso era chamado perda da paz, e ele passava a não ter proteção da tribo. Deixa eu colocar para vocês aqui rapidamente, só para ficar mais adequado, para vocês entenderem. Está abrindo aqui, aí a gente já começa.
Tá, agora vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. É um probleminha. Tá, vocês estão vendo uma tela em branco aí? Sim. Tá. Então, vou começar de novo. Eu falei para vocês o que era o segundo ponto da vingança privada. Mas vamos começar do início, então. Primeiro ponto, chamado de vingança divina. Deu um probleminha aqui no meu... Vou inverter isso aqui. Tá, vamos lá. Não deu. Agora sim, vamos lá. Primeiro, então, vingança divina. Nessa época aqui, pessoal, nós tínhamos tribos também, né? Espalhadas pelo mundo. E essas tribos, elas acreditavam em questões mágicas, fenômenos naturais. Então, eles, quando tinha muita chuva, por exemplo, eles alegavam que era castigo divino. Tinha muita seca, era castigo divino. Tinha muito gelo, castigo divino. Qual era a solução? Era um sacrifício de um dos elementos da tribo. Então, isso que acabava ocorrendo nesta época. Veneravam, então, animais, né, como deuses, e aí faziam sacrifício para estes deuses. Então, tudo era um castigo divino, porque não se portavam de maneira adequada, cometiam infrações às regras, aos costumes da época, e aí se atribuía, então, um castigo que era um sacrifício de uma pessoa ao Deus que eles tinham como divindade. Nesta época já havia algumas codificações, conforme temos lá no nosso Google site. Depois, na segunda fase, vem a vingança privada.
Então, evoluiu da vingança divina para a vingança privada. Aqui que entra, então, o que eu tinha falado para vocês, que é a guerra entre tribos. Acontece, como eu falei para vocês, que se um sujeito de uma tribo cometia alguma espécie de infração aos costumes da época, contra alguém de uma tribo, de outra tribo, o que acontecia? Viravam verdadeiras guerras. Uma tribo atacava a outra e diversas vezes acabavam até por dizimar completamente uma das tribos. E se fosse dentro da própria tribo, aí acontecia o chamado desterro, que era o indivíduo que infringia o costume, a tribo dele o abandonava, determinava que saísse da tribo, e ele acabava, então, tendo que se virar sozinho, não tinha mais o que se chama paz, a perda da paz. E aí possivelmente, ele ficava à mercê das demais tribos, né? Bom, nessa época aí surgem algumas codificações, como a Lei de Talhão, que todos conhecem, que é aquela, né, que tem aquele blocado olho por olho, dente por dente. Então, havia uma certa proporcionalidade, né? De acordo com o crime, era a resposta. Essa lei de Talhão, ela surgiu no chamado Código de Hammurabi. Mas, pessoal, como o número de crimes era muito extenso, nesta época aqui, já passou a ter muitas pessoas dizimadas, ou mutiladas, melhor dizendo. Então, pessoas sem mão, sem visão, sem braço, sem pé, né? Então, para evitar isso, que era muito grande a incidência de crimes, e aí essas pessoas ficavam soltas. O que se fez? Se modificou a compreensão se seriam outras possibilidades, como, por exemplo, a composição. Então, de alguma maneira, as pessoas acabavam tentando se acertar, né? E essa justiça era feita pelo chefe de família. Então, um membro da família era atingido e o chefe dessa família tentava uma composição com o agressor. Não está aparecendo nada, o João falou. Tem que me interromper, pessoal, quando não está aparecendo nada. Estou escrevendo. Então, vamos colocar de novo aqui. Continua não aparecendo para vocês? Sim. Sim, não aparece? Não aparece. Agora está aparecendo, né? Então, nós vimos primeiro a vingança divina, depois a vingança privada, que nós vimos a lei de Talhão, né? De tantas mutilações, foi impossível sustentar essa ideia de olho por olho, dente por dente, e se passou, então, a algumas composições,
como, por exemplo, alguns atritos é tentado uma solução pelo chefe da família. Foi considerado, né, mesmo essa história de olho por olho, dente por dente, foi considerado já, para vocês terem uma ideia, como humanização das penas, porque antes eram muito piores. Mas, como houve essa questão da deformação incontrolada, né, acaba, então, nascendo uma espécie de decomposição, como eu falei para vocês. Depois da vingança privada, eu vou dar uma tocadinha para vocês poderem assistir a outra gravação, que é bem completinha, tem a vingança privada, ou melhor dizendo, a vingança pública. A vingança pública, na realidade, o que ocorre? Século V a.C., há já uma divisão entre os crimes, crime público e crime privado, como nós temos hoje. Os crimes públicos são aqueles de homicídio cometidos contra o Estado, né? Traição, tentar matar o imperador. E os crimes privados, né, são o crime de furto, por exemplo, e outros crimes de lesão, etc. Os crimes privados têm um código chamado ius civile, eles são geridos pelo próprio ofendido, e os crimes públicos têm um outro código, né, ius publicum, eles são geridos pelo Estado. Agora, para vocês verem como é interessante, a legislação romana, ela transcendeu sua época. Muitos países, inclusive o Brasil, hoje têm institutos penais que nasceram lá em Roma. Então, 80 anos antes de Cristo, por exemplo, nós tivemos a criação das leges Corneliae e Juliae, que são espécies de tipos penais, criados crimes por escrito, como é hoje, tipo penal do 121, 122. A pena principal naquela época era a pena de morte, aí nós tínhamos a pena de prisão apenas para esperar a execução, né? E lá em Roma, já, nesta época, em 80, 100 a.C., na época de Cristo, se passou a dominar alguns institutos que nós usamos hoje, como o crime doloso, crime culposo, dolo aquele que tem intenção, culpa aquele que o sujeito foi imprudente, as atenuantes, as agravantes na hora da aplicação da pena, a própria aplicação da pena vem de lá do direito romano. Depois nós temos o direito penal germânico. Direito penal germânico. Esse direito penal germânico, então, ele era um direito consuetudinário, ou seja, baseado em costumes. Também havia divisão entre crimes públicos e privados. As leis, nos crimes privados, né, os mais simples, furto, por exemplo, o infrator era entregue à família. E a família tentava uma composição financeira, tanto que as leis desta época definiam tarifas, preços, né, por cada que o sujeito que cometeu um delito deveria pagar à família da vítima. E aqueles infratores que fossem insolventes, que não tivessem dinheiro para realizar a composição, eles sofriam penas corporais. Depois, o direito penal germânico acabou adotando a lei de Talião, que nós vimos há pouco, e esse direito penal germânico, ele tinha o Instituto da Responsabilidade Penal Objetiva, ou seja, se não averiguava se havia dolo ou culpa na conduta do sujeito. Se o sujeito tinha intenção de praticar o crime, se o sujeito foi imprudente por praticar o crime, aí seria crime culposo, não era averiguado. Era responsabilização objetiva. Praticou o fato descrito como crime, iria responder, independentemente se foi alguma causa, se estivesse presente alguma causa de exclusão, como nós temos hoje, força maior, movimentos reflexos, que vocês estudarão
em teoria do crime, para quem já não está estudando. Seria mais ou menos assim, bom, o sujeito foi picado por uma abelha enquanto dirigia e ele, pela dor, acabou atropelando uma pessoa e matou. Então, vai responder por homicídio. Era mais ou menos assim, o direito penal objetivo. Depois nós temos o direito penal canônico, que era o da igreja, né? Canônico. Esse já observava o elemento subjetivo do tipo, se era um delito doloso, um delito culposo. Também nós tínhamos aí, considerado pela igreja, claro, né? O crime era um pecado e a pena libertava o sujeito desse pecado. Os acusados eram inseridos em celas, isolados em celas, para se penitenciarem. E daí surge o termo penitenciária que nós conhecemos hoje, vem daí, do direito penal canônico, quando os indivíduos ficavam isolados em celas. Depois nós temos o direito penal ordinário. Escrever direitinho, né? A pessoa está muito feia essa letra aqui. Direito penal ordinário. Quando que surgiu isso? Século XII até o século XIII. Nessa época começaram a surgir os Estados-nações, mais ou menos nesse, como nós conhecemos hoje. Os Estados nacionais se organizaram com direitos nacionais. Ou seja, repetindo, na Europa, nessa época, surgem nos estados os direitos nacionais. Né? Nessa época também surgem os glosadores. Glosar era aqueles sujeitos que interpretavam a lei e escreviam ao lado das folhas das leis, por exemplo. Desta época, desta ideia de glosadores, interpretadores da lei, surgem importantes legislações de cada estado, direitos nacionais, portanto. E o direito tinha como objetivo principal a proteção do rei e da religião. Existia pena de morte, nesta época, nesses direitos nacionais destes estados, com requintes de crueldade. Pena de morte com requintes de crueldade. Por exemplo, a pena de enforcamento, de fogueira, arrancamento das vísceras, enterrar vivo, acontecia essas coisas. Bom, aí depois, pessoal, surge... deixa eu botar aqui... reação a essas barbáries, pessoal. Lá no século XVIII. Ou seja, vários pensadores começaram a escrever, a pensar o direito de maneira diferente, um direito mais humanitário e um direito que não fosse repleto de privilégios para certas pessoas. Nós temos aí, nesta época, como fruto dessas ideias, essas reações, a Revolução Francesa de 1789, né, com princípios liberais. Nós tivemos como expoentes pensadores desta época o Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis, Rousseau, que escreveu o Leviatã, o Beccaria, né, que escreveu o livro dos Delitos e das Penas, que eu já conversei com vocês. E este livro, inclusive, inspirou reformas penais nesses países na Europa. E ele já dizia, naquela época, que a melhor forma de controlar a criminalidade não é com a punição cruel ou exacerbada, como ocorria até esse momento. Era com a certeza da punição. Inclusive, isso, né, não é respeitado hoje, não é observado hoje. Nós temos estados que têm, por exemplo, índice de resolução de homicídio baixíssimo, 5%. E
e aí nós aplicamos penas altas. Nosso Código Penal, nossas penas cada vez pensam em aumentar ainda mais. Mas o Beccaria já ensinava desde 1764 que esta não é a questão. Tivemos também o Bentham, que foi o criador do utilitarismo e do panóptico. Utilitarismo é uma teoria que as pessoas, o melhor é aquilo que faz as pessoas, ou o maior número de pessoas felizes. E o panóptico é um tipo de um presídio que ficava um guarda num prédio central, numa torre, e as celas eram ao redor, e esse guarda conseguia visualizar todas as celas e todos os movimentos dos presos. Depois dessa ideia geral, nós temos a história do direito penal brasileiro. Resumindo, para liberar vocês para ir para outra gravação. Quando o continente era desconhecido, antes do descobrimento do Brasil, as pessoas que aqui residiam, né, as tribos indígenas, vigiam, então, o que nós vimos anteriormente como vingança privada. Existiam regras de costumes, tabus, aquelas questões que nós vimos anteriormente. Sacrifícios de pessoas para aplacar a raiva dos deuses, porque estava muita seca, muita chuva, muita neve, etc. Após o descobrimento do Brasil, passa a vigiar no Brasil o direito lusitano, o direito de Portugal. Né? Mas, na realidade, o que vigia mesmo era o direito dos senhores das terras. Essas pessoas vieram para o Brasil, ganharam porções de terras do rei de Portugal. E quem fazia a lei eram eles, né? Com penas cruéis, de açoite e de morte dentro de seus territórios. Mas vigeram no Brasil, legalmente, primeiro as ordenações afonsinas, de 1446 a 1514, depois as ordenações manuelinas, 1514 a 1603, e aí vem a independência do Brasil, aí já sob a égide das ordenações filipinas, né, que eram todas legislações de Portugal. Mas as ordenações filipinas viveram de 1603 a 1830. 1822 foi nossa independência. Então, o que ocorreu? Em 1824, o Brasil cria a sua Constituição, outorgada por Dom Pedro I. Outorgada quer dizer que ele criou, ele baixou a Constituição, não foi feito por um parlamento. E essa Constituição tinha ideias liberais, tanto da França quanto dos Estados Unidos. E ela criou o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, aboliu o açoite, a tortura, a pena de marcar as pessoas com ferro quente. 1824. Então, em 1830, surge a primeira legislação penal após a independência do Brasil, né? Que é o Código Criminal do Império. De acordo com a Constituição, tinha ideias liberais, portanto. Como eu disse, ideias liberais. Esse Código Criminal do Império de 1830, ele foi importante, pessoal, que ele foi traduzido para o Estado francês, influenciou o Código Penal espanhol, inspirou a legislação aqui na América Latina, a penal, né? Mas não baniu a pena de morte. E a última pena de morte que ocorreu no Brasil foi de um indivíduo chamado Mota Coqueiro. Ele foi condenado ao enforcamento e no momento em que ele foi enforcado, inclusive reza a lenda que o carrasco teve que subir nos seus ombros porque ele não morria, e após isso foi descoberto que ele era inocente. A partir desta data, mesmo persistindo a pena de morte, Dom Pedro II jamais deixou aplicar. O presidente, no nosso caso era o imperador, tinha o direito de comutar a pena. Então, ele trocava por outras penas e não deixava mais executar a pena de morte. Então, a última pena de morte do Brasil foi com esse sujeito chamado Mota Coqueira, que era inocente. Bom, depois de 1889 temos Proclamação da República, 1890 surge o Código Republicano,
mas foi um código complicado, surgiram muitas leis esparsas, ficava difícil de lidar com este código, né? Era um código liberal, por exemplo, simplificava o sistema de aplicação das penas. E depois surge o nosso Código Penal de 1940, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 1942. Ele tinha o sistema duplo binário, que foi eliminado com a reforma do Código Penal de 1984. E lá, o que é o duplo binário? O juiz condenava alguém à prisão privativa de liberdade. Quando ele saía, ele tinha que ir para o manicômio judicial. Isso, na realidade, virava prisão perpétua, pessoal. Na reforma de 1984, esse, então, instituto do duplo binário, sistema duplo binário é abolido, passa a ter o sistema vicariante, que é o juiz ou aplica uma pena ou aplica uma medida de segurança, dependendo da imputabilidade do sujeito. Surge a função ressocializadora no Código Penal, deixa de ser só retributiva e preventiva, e surge a ressocializadora, está lá no artigo 59 do Código Penal. E também surgem penas alternativas, do artigo 44 do Código Penal, nós conseguimos ver as penas alternativas. E para encerrar, pessoal, vou mostrar para vocês a estrutura do atual código, e aí vocês estão liberados para assistir a outra parte, que é bem mais completa. Está aqui, Código Penal, ok. Vou compartilhar. Estão vendo, pessoal? Sim. Tá. Então, nós temos aqui, ó, estrutura do Código Penal. Nós temos uma parte geral e uma parte especial. A parte geral tem 8 títulos, que é primeiro título da aplicação da lei penal, que nós veremos neste semestre. Segundo título do crime. Terceiro da imputabilidade penal. 4 do concurso de pessoas. 5 das penas. 6 medidas de segurança. 7 ação penal. E 8 extinção da punibilidade. A parte especial, título 1 dos crimes contra a pessoa, título 2 dos crimes contra o patrimônio, título 3 dos crimes contra a propriedade material, título 4 dos crimes contra a organização do trabalho, 5 dos crimes contra a dignidade sexual, 6, melhor dizendo, contra a dignidade sexual, o 5 dos crimes contra o sentimento religioso, 7 contra a família, 8 incolumidade pública, 9 paz pública, 10 fé pública, 11 contra a administração pública. Além do Código Penal ser dividido em parte geral e parte especial, nós temos as leis esparsas, leis penais esparsas. Por exemplo, Decreto-Lei 3688 de 41, trata das contravenções penais. Genocídio, Lei 4737 de 65, Código Eleitoral. Abuso de autoridade, que tem uma lei nova. Lei dos crimes hediondos, 8.072 de 90, Código de Defesa do Consumidor, essa lei aqui, 8.137, crimes contra a ordem tributária. Bom, são inúmeras as leis, pessoal, além do Código Penal. Vou colocar o link para vocês aqui no chat, para vocês fazerem outra ideia. Alguma pergunta, pessoal?
Estou abrindo aqui. Aqui. Aqui, achei. Aqui, são dois, tá? E vocês vão ter que se dividir. Já falamos sobre isso. Mas eu preciso botar... Tá, eu vou colocar o nome de vocês. Tá, vou abrir aqui já vou colocar... Nós somos 8. Vou botar 4 aqui. E 4 no outro. Abrindo aqui, está bem lento. Não quero. Tá, alguém aí me dá o e-mail Google, Gmail. 4 pessoas. Pode abrir o microfone e falar. Evelyn. Oi, Evelyn, tá aí? Quem fala aí o e-mail? Pablo, me dá teu e-mail, Pablo. Tá. Próximo, vamos ver quem é. Eduarda, pode colocar teu e-mail no chat aqui, Eduarda. Vão colocando aí no chat, pessoal, o e-mail. Pablo João Pedro aqui. Tá, vamos ver quem mais. Eduarda, pode colocar nos demais aí também. A Evelyn já foi. Então, tem aqui, vamos ver, Eduarda, Pedro, Pablo, Evelyn, tá, então vamos para o outro. Tem mais? Felipe, Júlia. Tá, Evelyn, ok. Fabrício.
Felipe, mais alguém? Vou colocar o teu, Evelyn, estava errado no outro, vou colocar nesse aqui de novo, aí o que... Evelyn Moreira 37, gmail.com. O primeiro está errado, Evelyn? Faltou um M? Acho que foi... Júlia não está aí? Júlia não está? Tá bem, pessoal. Seguinte, ó, vocês cliquem nesse link aí, um dos dois vou estar liberado para vocês. Cliquem num, se você não conseguir trabalhar, cliquem no outro. E aí vocês façam um resuminho bem pequenininho lá do que a gente viu sobre a história do direito brasileiro ou do direito, aí depende do qual vocês foram vinculados. E vocês querem que eu diga aqui qual vocês ficaram vinculados ou vocês fazem esse teste? Então, tá bem. Então, estou no primeiro, tá ok. Bom, pessoal, então é isso. Agora eu vou liberar vocês para olhar a outra gravação, que ela é bem mais completa, que eu tinha feito. Deu esse probleminha no início, não sei por que não deu certo o Google Meet, mas tudo bem. Então, boa noite para vocês, né? E aí, assistam a outra gravação e façam esse trabalhinho lá. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Valeu.